Hoje eu tenho a alegria de iniciar a sessão de entrevistas do nosso portal Bloom com alguém que eu respeito muito, que eu admiro muito e que teve o carinho de topar ser o primeiro entrevistado da nossa sessão de participações de relevância no que diz respeito ao Enem, a conversas com professores, a formação de professores. Eu quero dar as boas-vindas e, antes de mais nada, agradecer a presença, a participação e a disponibilidade do professor Ademar Celedônio, com décadas de colaboração para a sociedade brasileira, atualmente diretor de inovação do SAS, tem um currículo que, se eu fosse ler aqui, eu ia passar a noite toda lendo para vocês, mas eu quero dizer, acima de tudo, um professor. E ele costuma colocar lá no Instagram dele um eterno curioso. Então, Ademar, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Oi, Tarcísio, muito obrigado. Obrigado pela generosa apresentação. Gosto de dizer que a gente é muito mais do que professor, no caso aqui nós somos amigos. Obrigado aí por estar abrindo essa série de entrevistas. Vamos falar de Enem. Vamos conversar. E eu já começo te pedindo a gentileza de fazer um panorama sobre a perspectiva do Enem, de onde ele veio, quais foram as transformações que nós vivemos nos últimos anos, e eu vou fazer uma pergunta que vai um pouco além. Para onde você acredita que ele vai? Eu queria que você contribuísse um pouco nesse sentido. Perfeito. Bom, ali por volta de 1996, a gente está no governo Fernando Henrique Cardoso e a gente tem um ministro da Educação chamado professor Paulo Renato. Tá? Ele é economista. E ele tinha uma experiência, por exemplo, de ter visto seus filhos, quando ele fez doutorado nos Estados Unidos, terem feito uma prova de um vestibular que em qualquer momento podia ser feito durante o ano. Então, tinham sete aplicações durante o ano. Esse vestibular era o tal do ACT, que é um vestibular de larguíssima escala. Por ser feito em vários pedaços, né, o aluno pode escolher lá, Tarcísio, até duas vezes dessas 7 chances, ele acaba sendo um exame um pouco menor do que o Enem, apesar dos Estados Unidos ter uma população maior do que a nossa. Mas em torno de 2 milhões de candidatos fazem cada uma dessas edições. Esse exame hoje é um exame que continua com 7 edições, exclusivamente online, tá? Exclusivamente online, e também tem a mesma metodologia da teoria de resposta ao item. Aliado ao ACT, a gente tem outros exames internacionais, esses que a gente chama de larguíssima escala. A gente tem o Gankao, que é o Enem chinês. Esse tem uma curiosidade que é aplicado uma única vez na vida, tá? Então o aluno só pode fazer uma vez na vida, que tem algo em torno de 10 milhões de candidatos todo ano. Uma vez ele só faz uma vez, aquela geração tá em torno de 10 milhões, 9 milhões e 700, algo nesse momento. A gente tem outros exames de larga escala, como o Abitur, que é o alemão. A gente tem o E-Level, que é o inglês, tá? E a gente tem mais outros exames, esses que são chamados exames de larga escala. Baccalaureat, que foi um exame colocado ainda por Napoleão, lá na França. Então, esses são umas nuances. Esses exames, eles estão para esses países, assim como o Enem está aqui. Então, começa a se fazer uma consulta pública de como aplicar um exame desse de larga escala no Brasil. E, a princípio, ele tinha 63 questões. E por que ele tinha esse número esquisito, né? Nem é 50, nem é 70, nem é 90, ou 180 como tem hoje? Porque ele foi pautado em 21 habilidades. E cada habilidade ele caía em 3 questões. Então, 3 vezes 21, 63 questões. Esse exame ele foi aplicado de 1998 até 2008. E ele tinha como finalidade dar um panorama de como estava o ensino médio no Brasil, e já era usado por algumas poucas universidades e faculdades, mas ele já era usado como sistema seletivo. Em 2009, a gente vem para um exame que é um exame que ficou só o nome, tá? Ficou só o patamar de chamado de Enem, que o resto mudou tudo. Então, eles começaram a fazer uma divulgação em cima de uma nova matriz de referência. Essa matriz de referência, ela passa a ter 30 habilidades,
e 4 áreas. Então, 30 habilidades por cada uma das áreas, que é o que compõe hoje ainda a nossa matriz, desde 2009. E aí tem algumas curiosidades dessa matriz. Ela nasce à luz da matriz do Enseja, que é uma matriz de 2006. A matriz do Enseja, ela tinha 45 habilidades. O Enseja é um exame aplicado para alunos que querem a certificação. Eles tiveram alguma dificuldade na sua vida em não fazer o exame, o ensino médio completo, e a partir de 18 anos, ele faz uma preparação, faz uma prova, e dessa prova, ele, obtendo uma determinada pontuação, ele ganha o diploma de ensino médio. Tá? Isso é uma prática recorrente do Brasil e de outros lugares do mundo, como uma forma de aceleração e de integração dessas pessoas no mercado de trabalho, uma vez que eles não vão mais voltar para a escola. Tá? Essa matriz tinha 45 habilidades, e eles escolheram, na época, 30 habilidades. A primeira grande curiosidade que eu gosto de trazer é que dessas 30 habilidades, e como foi em 2006, a matriz atual do Enem, ela não contempla necessariamente habilidades de filosofia. Por quê? Porque filosofia não era obrigatório no Brasil nessa época. A filosofia só vem ser obrigatório no ano de 2009, quando o então presidente Lula assina uma obrigatoriedade das escolas brasileiras o ensino de filosofia, tá? E então, hoje a gente tem, por exemplo, na competência 5 e nas habilidades 13 e 14, algumas coisas da matriz de humanas que se encaixam ali na filosofia, mas claramente não tem. Só que filosofia hoje tem 7, 8 questões do exame. Ano passado teve até, junto com sociologia, um número maior e um destaque maior no certame, né? Enfim, essas são situações em que a gente encontrou. Essa prova, ela começa a ser aplicada em 2009, só que agora eu gosto de dizer que ela não valia só a vaga pública, ela valia a vida, né? Porque absolutamente o Enem ele passa a ser uma coisa do nosso cotidiano. Assim como lá fora, assim como no ACT, no Abitur, no Baccalaureat, no E-Level, eles são exames que tentam mostrar para a sociedade aquilo que a sociedade deveria mais ter atenção e aprender. Então, por que não cai tanto matemática do ensino médio na prova do Enem? E por que cai tanta matemática do ensino fundamental? Quem olha para a matriz, no geral, e aí todas as áreas, é uma matriz que vai conversar muito com cidadania. Por acaso você vai fazer aquela prova para que essa prova seja um induto para que você passe para o ensino superior. Mas o que ele quer fique, o que ele quer que fique é que aquela transmissão daquelas determinações de uma matriz, elas sejam de fato mais trabalhadas do que outras habilidades na escola, pensando no conceito de cidadania. Então, é muito mais prático que você saiba, por exemplo, razão, proporção, e, e porcentagem do que você tenha conhecimentos infinitos de logaritmo. Essa foi, talvez, a grande mudança que a gente teve. E aí, quando a gente olha, por exemplo, nos microdados do Enem, que são digamos que as nuances da teoria de resposta ao item, a gente percebe que questões do ensino médio, como essa de logaritmo, essas muitas vezes de função, que são muito propriamente ditas, elas estão muito à direita da régua. À direita da régua, eu digo, elas são muito mais difíceis, são questões com pontuação de proficiência acima de 750. Enquanto outras questões mais simples, como localização de envolvimento de pessoas no objeto no espaço, que é a habilidade 6 da geometria, da competência 2 que tem a geometria, elas pontuam muito baixo. E aí o aluno começa a dizer assim, mas espera aí, ela pontua baixo ou pontua alto? Aí vem uma outra situação. O Enem, ele tem um mecanismo da teoria de resposta ao item. Hoje é fácil de falar, as pessoas compreendem mais, mas não era assim quando ele começa, as pessoas não compreendiam bem. Como é que eu acerto 35 questões de linguagens e eu acerto apenas, eu tiro nem de 700. E se eu acerto 35 de matemática, eu posso passar de 850, dependendo da minha coerência pedagógica.
E aí tem vários modelos diferentes. Então, o número de questões em cada área, eles são diferentes, porque cada régua tem a sua história. E a nota do candidato é dado ele contra a média da população. Aí a média de linguagens, ela é muito alta. Então, consequentemente, se eu tenho uma média, por exemplo, 27, de 28 questões de 45, quem tira um pouco média estava passando ali por perto de 500 ou 600 pontos. Quem tira um pouco mais, como 35, ele vai se deslocar pouco à direita, que é o que nós matemáticos chamamos de desvio padrão. E que é o oposto do Então, que acontece em matemática, por o exemplo. oposto que acontece em matemática, que a média, pasmem, estudantes, é de 12 questões. Então, a média do Brasil é de 12 questões. Então, quem faz 30, ele está pelo menos, digamos assim, 3 saltos no desvio padrão. Então, por isso que a nota vai muito mais à direita. Quem tira, por exemplo, 40 questões, ele vai estar 4, 5 saltos no desvio padrão, dependendo de cada ano. Ele vai lá para 900, tá? Então, ele acaba tirando uma nota muito alta. Essa é uma outra regra, essa é uma outra nuance. E para onde a gente vai? Né? Que é o que você disse. A gente talvez tenha uma mudança em 2029. Tá? Então, seria para os estudantes que vão começar o ensino médio em 2027. Então, ainda tem algumas situações, falta ainda um dispositivo para ser votado no Congresso Nacional, se os itinerários formativos eles vão cair ou não na prova do Enem. E aí tem uma mudança significativa se isso acontecer, para sim e para o bem e para o mal, tá? Mas assim, 2025, 2026, a gente tem exames garantidos que são feitos absolutamente na mesma matriz. E é muito provável que o 2027, 2028 também. E aí o que vai acontecer? Em 2025, 26, 27, 28, a prova vai ser absolutamente a mesma, caindo sempre, a prova caindo sempre baseado na própria matriz. E lembrem-se, a prova do Enem, ela quer cobrar cidadania. E tudo aquilo que está ao nosso redor cai na prova. Inserido no contexto, né? Eu tenho uma preocupação muito particular e que eu escuto também nos alunos que diz respeito à credibilidade das informações, né? Quando surgiu o lançamento do novo ensino médio, ainda sob formato de medida provisória, e os alunos ficavam naquela insegurança do que vai mudar, e o Enem vai mudar, e vem os itinerários, depois viram percursos, e aí a credibilidade, de modo geral, dos anúncios que são feitos, dos calendários previstos, os alunos ficam com essa dúvida. Então você tem um olhar muito direcionado à ideia de que não existe essa perspectiva de mudança, pelo menos até 28. Mas eu vou além. Caso mude, se você puder trazer poucos elementos, o que você gostaria que mudasse? Não é o que vai mudar. O que você gostaria em particular que mudasse na prova do Enem? Eu acho que tem algumas coisas que, vamos lembrar, por que os Estados Unidos conseguem fazer 7 aplicações de forma digital? O país ele tem uma condição de inclusão muito maior na questão dessa equidade tecnológica. Tem muito mais escolas que são ambientadas com computadores para que a gente possa aplicar. Isso não existe no Brasil. Por que eu falo disso? As provas feitas em computadores, elas poderiam ser menores, Tarcísio, e eu poderia ter provas totalmente diferentes em cada um desses modelos. Nos Estados Unidos, ainda não é assim, eles estão ainda nos 2 primeiros anos de teste dessas plataformas agora, a prova ainda é a mesma, mas existem plataformas para você entrar na pós-graduação dos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova de certificação. Essa prova já é assim, essa customização da prova significa que você entra na plataforma, você começa a resolver as questões, e tem uma hora que ela diz, muito obrigado, não, tá? E, por exemplo, eu fiz 17 questões, você fez 22, 23, e acabou a prova. Porque ele vai tentando mudar e aí ele achar a sua proficiência da sua nota. Você não precisaria fazer 45 É ou 90. personalizado, né?
A prova é personalizada e a prova é corrigida pela TRI. Então, ele vai começar te dando questões fáceis, à medida que você vai passando, ele vai te moldando, digamos assim, no algoritmo do valor da nota. É a mesma coisa que acontece hoje na prova do Enem. Só que para a prova do Enem, com milhões de pessoas, eu preciso fazer uma prova gigante, com 45 itens, para que eu consiga medir se de fato. Lembra aquele Enseja que eu falei? É muito provável que ele volte agora. Quem fizer o Enem vai ter também uma particularidade disso. O que fala o Enseja? Para Né? O Enseja maiores de fala idade, que não é isso? maiores de 18 anos. Você precisaria ter 18 anos e precisa tirar uma média 450, não tirando zero em redação. Tá? É uma nota muito simples de tirar, para você ter a certificação de ensino médio. Quando ele é aplicado no Brasil, dentro da prova do Enem, estou dizendo, ele pode voltar agora em 2025, a gente tinha 1 milhão de candidatos e só 30 mil conseguiam tirar essa nota. Tá? 30 mil conseguiam tirar essa nota. 1 milhão de Eles querem candidatos que pleiteavam essa questão da. pleiteavam essa função, 970 mil foi o Nossa, último número, e só 30 mil conseguiam tirar as 450. Mas qual é o grande desafio de quem monta a prova? Tá? Ele tem que montar a prova para esse candidato de 450 passar, e ele tem que montar a prova que seja tão competitiva para o candidato de medicina passar também. Então, a tendência é que a régua ela fique mais à direita. Esses candidatos não conseguem tirar 450 porque a prova era moldada para um outro objetivo, tá? Para o próprio vestibular. Então, por exemplo, em matemática, as questões raramente começam antes de 500 da sua proficiência. Ela já começa ali em torno de 500 e pouquinho, até alcançar a proficiência lá de 950. Em linguagens, ela começa em torno de 400 e ela vai terminar ali em torno de 800. Tá? Eu tenho que montar uma régua. Então, essa régua, imagina assim, o candidato vai começar a prova, ele tem pouquíssimo acesso ao ensino formativo, e eu tenho um processo de inclusão e eu digo para ele, se você tirar 450, você vai passar. Mas as questões que estão lá, muitas vezes não são de alcance dele. Então, você tinha um detalhe. Os alunos agora dessa geração não lembram, mas o exame servia para o EJA, servia para um programa Ciências Sem Fronteiras, que o governo federal pagava bolsas no exterior, tá? Serve para o ProUni, serve para o FIES, serve para o SISU. Então, o exame ele começou a se tornar múltiplo nesse fator, tá? E chegou a ter 9 milhões de candidatos. 9 milhões de candidatos na edição de 2019. Tarcísio, o Enem é o segundo maior exame do mundo, só perde para o Enem chinês, o Gankao. E chegou quase a brigar para tomar o posicionamento disso. E nessa função, existe uma coisa que é muito interessante. O aluno precisa entender que ele não vai fazer uma prova comum. Então, existe um modelo em que, em algum modelo, em algum momento, eu vou precisar fazer uma prova que tenha uma vertente de candidato a uma vaga. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma prova de forma linear. Eu vou começar, por exemplo, da questão 91 no segundo dia e vou até a 180. É muito provável que ele não consiga ter uma boa prova. Por quê? Eu tenho 4 cadernos. Esses 4 cadernos, eles são dispostos com ordens aleatórias. Em 2022, eu fui fazer a prova do Enem e peguei o caderno azul. A primeira era uma das mais difíceis, a segunda estava entre as 10 mais difíceis, a terceira foi a quarta mais difícil, a quinta, que foi uma do campeonato de futebol, onde a probabilidade, a questão do Vasco lá, ela foi nula, tá? A quinta questão foi que eu disse, nossa, agora começou a prova. Tá? Ano passado, a questão mais fácil da prova, ano retrasado, perdão, 2023, que não saiu 24 ainda. Em 2023, a questão mais fácil da prova, ela era 136 de um caderno e era 179 de outro. Então, você tem que ter orientações de como fazer a prova. Tá? Você tem que ter caminhos dentro desse modelo de como eu encarar a prova. Então, por exemplo, as questões que envolvam da competência 6, que é o desenvolvimento direto de gráficos e tabelas na matemática, habilidades 24, 25 e 26,
24 é fazer inferência, 25 é resolver situação-problema, e 26 é avaliar a proposta de intervenção que você tem da situação-problema. Elas são três e elas são assim, elas são de dificuldades mais simples. Então, 24 é fácil, 25 é média e 26 é difícil. É mais ou menos isso todo ano. Então, eu procuro sempre as questões de gráfico quando eu começo a prova. As questões tem gráficas, gráfico e tabela. E eu sempre digo para os alunos em que eu converso, não comece pela prova de natureza. Você tem que começar pela prova de matemática. Porque a prova de matemática não só que dá mais pontos, aí eu não estou querendo aqui tirar nenhum mérito das demais, todos são importantes. Mas se você faz a cabeça tá fresca e você vai começar por matemática, você tem mais probabilidade de terminar a prova em 5 horas, que é o tempo máximo. Porque se você começar de forma linear, é muito provável que você não consiga terminar as últimas 10 questões da prova, as últimas 15 questões da prova de matemática. Então, o caminho é começar pela prova de matemática. É importante o aluno perceber que ele precisa ser muito estratégico. As nossas falas, elas vão muito ao encontro uma da outra, porque eu lido com alunos que a indicação é começar com matemática, inclusive de maneira estratégica, marcando símbolos, analisando quais questões ele vai conseguir resolver com certa rapidez, até para que ele possa escolher, inclusive, aquelas que porventura tem a necessidade de chutar, a depender do curso que ele está mirando. Mas aí eu já vou para uma próxima pergunta para você. Nesse limiar, o que define qual é a estratégia para o aluno de alto rendimento? Porque, sem dúvida, o aluno que busca um curso que ele é mais concorrido, ele vai precisar ter atenção aos detalhes. E aonde que estão esses detalhes, Ademar? Sabe que na última Olimpíada, a prova dos 100 metros rasos, ela tem um efeito... Depois procure esse vídeo e passe para os seus alunos. A prova final das Olimpíadas de Paris, dos 100 metros. Todos os 8 competidores que chegaram à final, eles tiraram um tempo menor do que 10 segundos. Isso foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Então, o campeão foi 9,68, ele não bateu o recorde mundial, e o último foi 9,93. Tá? O que está definindo ele ali de 2 centésimos. 2, 3 décimos, né? Então, assim, muito pouco. Você imagina que o sonho do primeiro para o oitavo. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a medicina. De alguma maneira, a gente tem 2 anos em que o 160 mais está cada vez mais predominante. Nós tivemos mais de 1.800 alunos que tiraram média aritmética maior do que 800 em 2023, e em 2024, e em 2023 foi 2.098 alunos, tá? E a gente tem em torno de 2.500 vagas de medicina. Então, o aluno precisa se concentrar, por exemplo, em tirar a média 800. Aí eu não vou tirar pesos agora, que isso complica. Mas uma média 800, fazendo uma conta reversa, eu tenho 800 vezes 5, 4.000 pontos. Eu tenho que entender que a redação é fundamental eu tirar 960 ou 980. O 1.000 é uma coisa em que está cada vez mais difícil. Há algumas ideias que talvez eles sejam mais rigorosos, de fato, com o 1.000, mas o 960 e 980 não. Foram 38 mil alunos ano passado que tiraram 960 ou 980. 38 mil. Em 2023 foram 56 mil. Mas você tem que tirar uma nota alta em redação. Mas vamos supor que seja 980. E vamos supor que você tire uma nota 900 em matemática. Então, você já tem algo em torno ali de 1.860 pontos, de 4.000. Se você pega 4.000 e divide por 1.960 e diminui de 960, você vai ter 2.040 pontos. Pega 2.040 pontos e divide pelas 3 últimas áreas. Você vai ter que tirar 670 em cada uma das áreas. Não é tão impossível. Então, a primeira coisa olha a regra do jogo. A regra do jogo por acaso, matemática e redação, elas pontuam mais. Então, cara, você tem que fazer 2 redações por semana. Não tem quem corrija.
põe no ChatGPT para corrigir. Cria um prompt, ele vai te ajudar. As IAs hoje já você vai tirar uma foto, vai jogar no ChatGPT e ele ou nessa Gemini, ou nessas outras, conversa um pouquinho, explica um pouquinho como é que é a regra para o bot vai te dar uma nota dessa. Contrata, quem tem condições, pode contratar uma plataforma dessa virtual, manda foto e tudo bem. Mas você fazer 2 redações por semana. Na reta final do segundo semestre, tem que fazer 3. Quem faz uma está no jogo. Quem faz 2 quer a vaga. Quem faz 3 por semana no segundo semestre merece a vaga. Então não adianta, mas eu estou tirando 920. Vai tirar 920 no Enem. E esses 40 pontos é a diferença do primeiro para o oitavo nas Olimpíadas. É isso que vai acontecer. Então, esse é um ponto de valorização da matemática, e volto a dizer, as outras são muito importantes. Se o cara tira um 750, um 800 em natureza, ótimo. Mas ele tem que ter um patamar ali de assim, eu preciso somar 4.000 pontos. 4.000 pontos, dependendo de como seja os pesos ou não, você vai passar em algum lugar do Brasil. E eu vou dizer outra polêmica aqui. Ainda bem que os pesos os bônus regionais estão caindo. Que eu achava o maior problema que existia era isso, porque, de alguma forma, até tirava um pouco da meritocracia, uma vez que o meu dinheiro, do meu imposto, é quem vai subsidiar o meu e o seu, subsidiar as universidades. E por que eu estava favorecendo um em relação ao outro? Então, isso é um pouco mais complicado. Mas, enfim, você tem que tirar 4.000 pontos, que é uma ideia boa. A priorização são daquelas que te dão mais pontos. Mas, claro que nem ninguém passa em medicina se não for bom em tudo. Você tocou num ponto muito melindroso. Aqui na Paraíba caiu agora, viu? Então foi num ponto realmente muito polêmico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já cheguei a escrever artigo reclamando disso. Então as pessoas talvez até vai baixar a sua audiência agora. Mas isso é uma boa discussão para gente fazer, do porquê que eu não concordo com a lei, entendeu? Mas enfim, vamos em frente. Deixa eu lhe perguntar, os alunos que vão por essa linha de estratégia, eles têm um olhar muito especial para matemática, porque tem muito conteúdo sobre isso, um olhar especial para redação e até para as humanas e linguagens como um todo. Só que eu já tive a oportunidade de escutar uma fala sua muito específica sobre as 5 questões dos idiomas, de inglês e de espanhol. E aí eu te pergunto, na TRI, qual é o impacto daquelas 5 questões? A inglês, ela pode ser muito traiçoeira, porque o inglês, primeiro, são todas questões fáceis, tá? Ela está na casa de 500 e pouco a 570 no máximo. Lembrando que a proficiência esse ano foi 795. Ano passado, esse dado é 820. Mas ela nunca está fora desse patamar. Então, elas estão variando ali entre 480 a 570. Então, elas têm proficiências fáceis. Ok? Então, é só que ela é enganosa porque só 30% da população brasileira faz prova de espanhol. No máximo 35%, desculpa, só 35% da população brasileira faz prova de inglês. Porque o acesso à língua inglesa é muito pequeno. Então, imagina que no meu jogo eu tenho tantos outros milhões, e 80% da população brasileira estuda em escolas públicas, 20% em escolas particulares. Aí tem a Então, em proximidade com o geral, idioma, os cognatos, aí a pessoa julga, né, que o espanhol vai ter... e muitas vezes é ponto de fuga, tá? Ele não teve oportunidade de ter bons professores de inglês na sua escola, ele não tem programa bilíngue, ele não viajou, ele não fez intercâmbio, enfim, é um ponto de dor muito grande na questão da desigualdade. Então, ele tem a prova de espanhol, tá? Em alguns lugares, assim, nem isso tem, tá? É só inglês e inglês, ou seja, nem isso tem. E aí o que acontece? Na hora que o aluno está lá e ele erra 2 questões de inglês, ele vai errar 2 questões entre as 15 mais fáceis da régua dele. Então, as questões de inglês, elas se concentram ali entre as 15 a 20 questões mais fáceis. Imagina que eu tenho 45,
eu teria mais ou menos ali uns terços, né? Então, um terço de fácil, um terço de médio, um terço de difícil. Em linguagem, elas são todas muito próximas, mas se eu erro duas questões dessa, em que o conteúdo é muito mais simples, eu domino muito efetivamente, porque eu fiz bilíngue, eu fiz curso de inglês, enfim, tive todas as oportunidades disso, eu acabo desprezando uma possibilidade de nota para isso. Então, é o seguinte, qual é o cuidado excessivo? Como é que está o seu simulado? Você está errando duas ou três de inglês, cara, aí não sabe por que eu fiz 35. Olha quantas de inglês você errou. Errei duas. Você errou duas da régua lá atrás. Como é que funciona? Eu tenho 45 questões. Se eu faço as 45, eu gabarito a prova. Nota máxima. Se eu acerto 44, eu tenho 44 possibilidades de nota. Então, o candidato que tira 961, que foi esse ano em matemática, e ele errou uma questão, eu vi alguns com 958. Então, provavelmente ele errou a mais difícil, ou uma das mais difíceis, dentro daquele conjunto de 45 questões. Mas eu vi um candidato tirando, acredite, 900. 900,7. Então, provavelmente ele errou a questão mais fácil, ou uma das mais fáceis. Ele perdeu ele perdeu quase 60 pontos numa única questão. Então, por quê? Porque ela devia ser uma questão muito fácil, enquanto outro candidato perdeu só 3 pontos, onde ela tinha uma proficiência muito alta. Então, esse é um patamar. Então, quando você erra questões fáceis, ou quando você erra questões que estão no primeiro terço da prova, isso atrapalha muito. Vou dar outra dica, o que os microdados mostram. Das 45 questões, eu vou separar as 15 mais fáceis de natureza. Metade delas, biologia. Ah, mas espera aí, biologia tem questões difíceis? Tem. Mas metade das 15 mais fáceis de natureza são de biologia. Então, meu amigo, você vai fazer 20 questões da prova de matemática quando você começa a prova, e aí na estratégia você vai pular para a natureza e vai comer as 20 questões, as 18, as 16, o que tiver de biologia. Pulando. Vou fazer de biologia, 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 biologia. Essa é outra estratégia essa estratégia tem para o meu filho. Você faz primeiro as de gráfico, depois a que você gostar. Quando tiver com 20 questões, você vai pular para a natureza. E como é que você sabe que tem que pular para a natureza? Pode usar relógio? Não. Mas no relógio vai ter um relógio fictício lá, ou de escrita que ele vai riscar, ou ele vai tirar um relógio de papel, né? Ele vai tirar um papelzinho. Quando o fiscal tirar 2 papéis de 30 minutos, você fica de olho no cara. Ele vai estar andando, você fica de olho, ele tirou 2 papéis, tirou o primeiro de 30, depois tirou outro de 30, ou riscou o horário, porque às vezes não tem um papel na lousa, ele vai lá e risca, ele coloca os tempos de 30 e 30 minutos, ele risca. Quando ele tirar 2, você conta quantas questões fez. Se você tiver feito entre 17 e 23, você está no jogo. Se você tiver feito menos de 17, cara, anda, porque você não vai dar tempo de terminar a prova. Mais do que 23, cuidado. Você precisa gastar o tempo todo, você tem um tempo a seu favor. Você pode estar indo rápido demais e não é a média natural. Você tem que, mesmo você sendo muito inteligente, vamos com calma, porque eu tenho 5 horas para gastar. E aí, a diferença do 9,68 por 9,93, da medalha de ouro, do primeiro para o oitavo, pode estar aí. No caso, a ansiedade. Eu sou muito bom e eu acabo errando alguma coisa no caminho por isso. Dá tempo você sobrar e você revisar alguns detalhes da sua prova. Então, esse jogo de vai e volta, ele é importante. Então, por exemplo, não errar questões de inglês, ele não vai te atrapalhar, ele não vai te ajudar tanto, tá? Não vai ser aquela coisa, mas se você errar, ele vai te atrapalhar bastante. Perfeito. E a gente está quase finalizando. Eu queria fazer uma pergunta agora sobre a ponta extrema. Vamos para o professor. Cada vez mais eu escuto tanto os defensores quanto os críticos dos modelos de questões, de itens que a prova do Enem traz, em especial nas ciências humanas e nas linguagens.
cada vez mais a gente se depara com questões inseridas, como você falou, no cotidiano, no contexto. Eu queria saber se você tem algum conselho, alguma dica, algum olhar para o professor, em particular de ciências humanas, sobre como trazer essa abordagem para a sala de aula. A prova, ela tem, ele vai dizer talvez que a prova tenha pouco conteúdo, mas a prova tem muito conteúdo. Você imagina que muitas vezes eu estou falando ali da história antiga, história medieval, contemporânea e, sei lá, tem 4 ou 5 itens. E aí tem mais 2 ou 3 de história do Brasil. E claro que ele queria muito mais questões, porque ele passa o ano todo fazendo isso. Você imagina o colega que dá aula de trigonometria, ele dá um monte de aula de trigonometria, e se cair, cai uma, e cai uma a cada 2 anos. Tá? Então, são as nuances, eu não posso deixar de ensinar e tudo mais. Assim como, por exemplo, o colega que dá aula de botânica. Claro que vai cair mais meio ambiente, porque eu não estou falando de uma prova que quer levar para a cidadania. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de ciências humanas, eu tenho que lembrar, por exemplo, das relações de trabalho e das relações da tecnologia na sociedade. Isso também vale para a competência 9 de linguagens, que é, por exemplo, o uso de rede social, o uso dos aplicativos, a forma como isso acontece, a forma como, por exemplo, algumas coisas acontecem na própria sociedade, a uberização, que é a forma de empregabilidade, que essa plataforma acabou, se tornou um neologismo, né, uberização, mas acabou concebendo. Então, por exemplo, tá, semana passada, na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, o Uber fez uma propaganda colocando, acho que ele comprou 10 páginas de cada jornal, inclusive a capa, protestando porque em São Paulo não tem moto, não tem Uber moto. E ele faz algumas analogias. No Rio também, uma grande cidade, tem, São Paulo não tem. O deslocamento em São Paulo, às vezes demora 2 horas no ônibus, mas você podia pegar um Uber moto e ser 30 minutos. Então, ele faz várias coisas da vantagem de você ter o Uber. Ele só não fala de uma. Por que foi proibido? Foi proibido porque 32 pessoas, por exemplo, no mês de janeiro passado agora, morreram em São Paulo de acidentes de trânsito, e a maioria deles são motoqueiros, e a prefeitura resolveu tirar isso. Em alguns lugares, o Uber não funciona porque simplesmente os sindicatos de outras categorias foram mais fortes, como de taxistas. Outros, houve uma integração entre o Uber e os táxis. Mas o que eu quero trazer? A tecnologia, ela chega, acaba com mercados, cria novos mercados, ela cria novos empregos, e depois você corre atrás para você se adaptar. É assim que está acontecendo na sociedade. E é sempre que vai ter esse movimento. Então, nem quando eu estou falando, por exemplo, de um conceito de globalização, ele está muito focado nisso. O que às vezes eu vejo de problema? Ano passado saiu, em julho, o mapa do Brasil, que o IBGE colocou ele no centro. E eu vi professores dizendo, isso vai cair no Enem. Porque o IBGE, e mapas é uma coisa interessante. Eu já vi mapas em alguns lugares que eu já viajei pelo mundo, na China, em que está lá a China em cima. Não é aquela visão eurocentrista que a gente tem dos mapas. Então, o IBGE foi dar um pouco desse visão. Eu estou aqui, vou fazer o meu próprio mapa e vou colocar o Brasil no meio. Eu vi em alguns lugares do Brasil alguém dizer que isso era tema para tema para prova. Eu dizia, pode ser para a FUVEST. Por acaso até caiu, não na FUVEST, mas caiu na Unesp, em São Paulo, o tema. Por quê? Porque eles não têm teoria de resposta ao item, eles têm teoria clássica. Uma prova feita por teoria de resposta ao item, ela precisa com que a questão seja pré-testada. Então, esses assuntos que estão ali, por exemplo, até agora, até abril, eles ainda podem cair. Depois disso, não. Mas imagina que eu precisaria pegar uma questão de abril, elaborar, pré-testar, voltar e ok, e depois eu já entrar no banco. Então, não cai efemérides na prova do Enem, não cai aquelas coisas de datas, não cai atualidades. Agora, o mundo está pegando fogo. A cada ano que passa, todo ano é mais quente do que o outro. Né? A gente está passando um problema
de problema climático muito grande. Então, vão cair 4 questões, 5 questões, entre que eu gosto de dizer de natureza com humanas, sobre esse assunto. A prova cai o que está ao nosso redor. Então, muitas vezes o professor de história, ele não consegue fazer tantas conexões assim, porque ele está agarrado numa superfície de conteúdo muito forte. Aonde é que tem um pouco de diferente sobre isso? As questões de filosofia, as questões de sociologia. Essas sim, elas são muito clássicas e ela tem um nível de profundidade muito alto que requer um conhecimento muitas vezes. Porque às vezes os caras colocam uma frase de Weber, eles colocam uma frase de Nietzsche. Então o aluno tem que entender qual era a concepção principal de Nietzsche nesse aspecto. Então, ele remete muito o conteúdo do aluno, tá? Ele remete muito, Eu lembro de muito um ano conteúdo. quando, por exemplo, filosofia foi muito para o conceito de ágora, por exemplo. Então ele ainda é muito conceitual também, né? Isso, então esse é um ponto. Então isso remete, digamos isso. Agora, as questões de arte e algumas questões dessa de filosofia, que elas remetem para uma coisa muito mais. Você olha minimamente e diz, não sei nem para onde é que vai, tá? Elas são questões com alta proficiência. Então, as questões de arte que caem no Enem, em geral, elas são difíceis. Em geral, você tem questões de filosofia ou de sociologia, quando você tem pouco texto e muita profundidade na interpretação, aliás, sai da interpretação e do conteúdo, elas são questões difíceis. Então, tanto é que isso incomoda. É natural. Você olha para aquilo e diz, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Você sente aquele analfabeto, tá? Então, você acaba tendo uma situação nesse nível. Então, você vai indo por vários caminhos. Enquanto, por exemplo, tem outros, como literatura no Enem, que gosta muito de cair é modernismo e pós-modernismo. E gosta muito de cair Machado de Assis. Então você vai entendendo como é que a prova funciona. Uma coisa é você não gostar do processo. Outra coisa é você não entender como é que o jogo funciona, tá? Então vamos dizer, eu preciso de cotidiano. O que está no meu cotidiano, o que vai me levar para a cidadania, é aquilo que vai me fazer é aquilo que vai me fazer no conceito da própria matriz. Se você lê a matriz, você vai identificar isso claramente. Então, por exemplo, vão cair questões de racismo, de misoginia, de feminicídio, todo ano cai. E vai mudando um pouco da vertente, e isso vai colocando. Vou dar outra abordagem agora que aconteceu e que tem que tomar muita atenção. Competência 3 de linguagens, ela fala sobre o esporte, educação física, corpo e movimento. O que está caindo agora são questões de atletas em saúde mental, sob pressão, como é que eles ficam. Então, essa pauta de saúde mental está muito intensa na sociedade. Vou dar só um exemplo. Psicologia é o segundo curso mais frequentado no Brasil. Psicologia só perde para direito, quando eu estou contando não com a modalidade EAD, modalidade presencial. Então, a modalidade presencial, primeiro é direito, segundo é psicologia. Psicologia era o 10º em 2010. Psicologia é o segundo agora. Então, quem quiser fazer psicologia, a tendência é que vai ter vida longa e vai ter um bom mercado de trabalho. E vocês entenderam o que está acontecendo? Então, assim, Totalmente. aquilo que eu estou acontecendo na sociedade vai refletir na prova. Agora, por exemplo, vai cair uma questão sobre as taxas que o Trump está colocando, comprar a Groenlândia, muito pouco provável. Pode cair no de 26. No de 25, não. No do final do ano, entendeu? Então, por quê? Porque tem um tempo para isso. Eu me lembro que teve uma época que caiu muitas questões sobre o Brexit, que foi a separação da Grã-Bretanha da União Europeia. Deixou de cair. Passou, tá? Mas não caiu no Enem de 2016, que foi o ano do Brexit. Ele veio cair em 18, 19 e 20. A Covid em 2020, a primeira vez que aparece na prova é em 22.
E a Covid ainda pode aparecer, diante as consequências todas que ela aponta. Então, você vai vendo, assim, a prova, ela não cai a qualidade, mas cai aquilo que está ao nosso redor, tipo um delay de 1 ou 2 anos. Perfeito. Ademar, eu sem palavras para te agradecer a tua disponibilidade, o teu sim. O Bloom nasce agora como um portal que ele é formado por vários professores que deram seu sim, inclusive estudantes, para contribuir, para colaborar com essa construção de conhecimento e de informação de relevância. Muito, muito obrigado. Eu tenho De certeza que nada. esse é o primeiro de muitos encontros, quem sabe, que a gente pode ter. Sim, vamos trazer um dia com a sua garotada aí, um tipo livre, só eu respondendo perguntas deles, que a gente talvez pode. Fechadíssimo, Tá bom? fechadíssimo, Fica à fechadíssimo. sua disposição. E Um estamos abraço, abrindo. desejo todo sucesso do mundo para o seu curso. Muito obrigado, meu amigo. Estamos abrindo com o pé direito. Gente, hoje foi o primeiro encontro com o professor Ademar Celedônio e toda terça-feira a gente vai se encontrar com uma entrevista especial com alguém de relevância no nosso país sobre educação. Até a próxima. Tchau, tchau.